O assunto agora é importantíssimo. Eu estou recebendo mais uma vez aqui no programa SBT Comunidade a presença do nobre deputado Oscar Bezerra, do PSB. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco, porque o assunto é importante, espinhoso. Atenção você que está nos assistindo agora. Deputado, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, é um prazer para mim estar aqui, Aguinaldo, falando no programa SBT Comunidade. Bem, o senhor presidiu por 595 dias a CPI das obras da Copa. Uma CPI muito importante, talvez uma das mais importantes já realizadas na Assembleia Legislativa. Essa CPI teve início em março de 2015, se não me engano, me corrija ali, por volta do dia 4 de março de 2015, e encerrou os trabalhos agora no dia 20 de outubro, né? Quais as conclusões que se chegou a esta CPI? Bom, é importante ressaltar, como você já disse, nunca antes no Parlamento Estadual teve uma CPI nesta envergadura, nem próximo. 10% do que foi trabalhado nessa CPI, mais de 500 mil páginas de documentos foram analisados. Somente o relatório tem mais de 29 mil laudas e isso está tramitando agora na mesa diretora para ir para o plenário de aprovação. Cabe à mesa diretora definir quando vai votar para que daí encaminhe aos órgãos competentes. E lá não foi aliviado absolutamente ninguém, Aguinaldo. Nós realmente fizemos o trabalho. No que nós investigamos, tudo foi apontado de irregularidade e de responsabilidade. E agora cabe aos órgãos de controle fazer aí os indiciamentos, bloqueio de bem, pedido de devolução do erário público, porque isso não compete à CPI. Nós fizemos um trabalho investigativo, que é legítimo, e apresentamos o caminho agora para o órgão competente, Ministério Público Federal e Estadual, tomar as devidas providências. O presidente atual da Casa, o deputado Guilherme Maluf, do PSDB, quando recebeu toda a documentação, todo o resultado do desfecho da CPI, disse que trataria desse assunto logo no início do mês de novembro. Já estamos no dia 9 de novembro, já se passaram aí mais de 15 dias que foram encerrados os trabalhos e entregue em mãos do presidente o resultado, e ele até agora não falou em data para ser trazido, obviamente, para a discussão disso daí dentro do plenário. Já tem alguma coisa conversada a respeito disso, deputado Oscar Bezerra? Realmente, nós preconizamos sempre, quando se trata e se combina alguma coisa, que se cumpra, né? Infelizmente, não ocorreu dessa maneira até agora lá no parlamento. Eu quero acreditar de que essa votação, que precisa ocorrer em 5 sessões, ela se faça ainda este ano. Porque senão dá-se uma conotação de repente... que a CPI vai virar uma pizza. Mas não pela equipe da CPI, pelos deputados da CPI, mas sim daí por a mesa diretora. Eu não quero acreditar que isso possa vir à tona, e aí o Ministério Público tem a missão de exigir da mesa diretora que se apresente o que foi aprovado e deliberado ao longo desses 500 dias. Olha, só para que você tenha ideia, meu querido amigo e minha querida amiga telespectadora, você que está nos assistindo agora, a CPI trouxe à tona algo que realmente choca o estado de Mato Grosso. O que já era imaginado realmente veio de forma esclarecida nessa CPI. Pasmem vocês, 96 agentes públicos envolvidos num escândalo por trás dessas obras da Copa. 7 consórcios foram devidamente acusados de irregularidades. Mas o que entristece, deputado, é que a CPI trouxe à tona valores milionários que até agora não se sabe para onde foi. Eu estou falando de mais de 500 milhões de reais. Veja bem, Aguinaldo, é bom explicar também à sociedade de Mato Grosso como a CPI chegou nesse número. Os prejuízos causados com a obra da Copa do Mundo, as não conformidades que existiam de contratualização, que não foram cumpridas, é que levou a chegar a esse montante desse número absurdo. Somente a multa de 10%
do contrato do VLT dá 147 milhões que está embutido nesse escopo da totalidade dos 524 milhões que precisa ser ressarcido ao erário público. Ou seja, se não houve o cumprimento contratual, é óbvio e natural que o Estado tem a missão de executar o porque está no contrato alegado a multa. Portanto, chegou-se a esse escopo de valor, mas cabe realmente aos órgãos de controle acatarem ou não individualizado cada uma das proposituras da CPI. Mas não tem como não acatar. O trabalho foi muito bem feito pela CPI. A CPI das obras da Copa foi muito bem conduzida pelo senhor e pelos demais membros que estiveram à frente. Documentos claros apresentam estas irregularidades. Não tem porquê o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado, o Ministério Público Federal, não exigir que estes recursos sejam devolvidos, quer seja através da multa, quer seja através de superfaturamento, quer seja através de quebra de contato para os cofres públicos, deputado. Né? É porque a nossa lei, ela é interpretativa, né? Pode ser que a interpretação que a nossa equipe da CPI e os deputados fizeram não seja a mesma interpretação do Ministério Público, ou seja, mas a nossa parte nós fizemos, apontamos todas as irregularidades e as possibilidades que o governo tem de fazer o ressarcimento ao erário público, que é o principal. E um detalhe interessante é que a CPI quer que seja restabelecido a continuidade dessas obras o quanto antes possível. Vai ter discussão jurídica? Vai, mas eu acho que uma decisão nesse sentido, juridicamente, legitimando o governo do Estado a fazer novas contratualizações, poderia definitivamente acabar com essa fissura aberta no centro de Várzea Grande e Cuiabá, por exemplo, na questão do VLT. Bom, essas obras eram para estarem prontas em 2014, por ocasião da Copa do Mundo. Nós já estamos encerrando o ano de 2016. Já estamos caminhando praticamente para o terceiro ano. E até agora, nenhuma destas obras foram devidamente concluídas. Nenhuma das obras da Copa foram devidamente concluídas no seu 100%. Principalmente essa escandalosa que é o VLT, uma obra de 1.477 bilhões de reais, que já foram pagos mais de 1 bilhão de reais, equivalente a quase 80% da obra, sendo que nem 35% dela fora concluído. Isso não dá para entender, essa conta não fecha, deputado. Realmente é um escândalo e que traz um prejuízo sem tamanho à sociedade de Mato Grosso, em especial de Várzea Grande e Cuiabá, e que agora está na mão do governador Pedro Táxi, que inclusive agora, ontem eu fiquei sabendo do interesse que existe por parte de um determinado outro estado em fazer a aquisição de uma parte dos vagões que compraram vagões demais, sem necessidade. E aí a parte excedente, o que não iria precisar aqui, trazendo assim de repente uma entrada de um montante na ordem de 150 milhões, ou seja, minimizando um pouco o prejuízo já apresentado pelo Estado de Mato Grosso, que poderá daí ser o pontapé inicial das novas contratualizações para que tenha pelo menos um caminho a seguir, a continuidade e a conclusão dessa obra. Bem, além da obra do VLT, obviamente, nós temos a obra do Córrego 8 de Abril, nós temos o COT, temos as trincheiras e muitas outras. Não tem previsão nenhuma. Esse assunto não vai ser mais discutido, digerido na Assembleia esse ano, deputado? A questão dos COTs, assim como do aeroporto, na CPI das obras da Copa, não deu tempo suficiente para fazer. Nós concentramos na mobilidade urbana, o estádio e a questão VLT. Só isso deu 500 mil laudas de investigação. Só isso. Imagine se nós tivéssemos ampliado para toda a totalidade. Eu acredito que o Ministério Público tem a ferramenta certa agora, através desse sumário de sistematização que nós colocamos no processo de investigação, para incluir também o aeroporto, para incluir os COTs que ficou de fora nesse momento inicial e eles mesmos apresentar a obrigatoriedade de continuar essas obras ou pelo menos ser penalizadas as pessoas responsáveis.
Saindo da CPI das obras da Copa, nós vamos continuar acompanhando, obviamente vamos cobrar aí que a Assembleia Legislativa, através da presidência, possa trazer esse assunto para ser discutido esse ano ainda. Não tem mais como empurrar essa questão para o ano que vem, até porque ano que vem, deputado, vai ser talvez um dos anos mais barulhentos e tumultuados, não só na Assembleia Legislativa, com uma nova mesa diretora, mas nos corredores do estado de Mato Grosso, e que vai atingir diretamente também o município de Cuiabá por conta da crise financeira que alastra pelo Brasil afora e que mergulha Mato Grosso nela também. Nós estamos vendo agora uma discussão por parte do Estado com relação à reforma tributária. E o senhor está à frente de uma comissão parlamentar instituída na Assembleia de Leis que vai em defesa do comércio, de serviços e do turismo do estado de Mato Grosso. Vocês são radicalmente, eu não vou dizer radicalmente, mas vocês são contra, obviamente, essa proposta que está sendo apresentada pelo governo do estado, que é a reforma tributária, uma nova alíquota de impostos a serem apresentado para o estado. Como é que vocês estão recebendo essa discussão? Veja bem, nós efetivamente não somos contra, o empresário não é contra a reforma tributária do estado. Ele precisa saber quanto vai ser a fatura, porque se fala em não aumento de carga tributária. Ótimo, se for desta forma, não vai existir, eu acho que, problema, porque existem pontos muito positivos na reforma tributária, que é, por exemplo, a simplificação do sistema, e aonde não vai mais ser por decreto, normativa, como até então o governo comandava, vai ser realmente por lei específica, aprovado pelo parlamento estadual, que é o correto. Agora, nós precisamos equacionar essa receita. O governo quer arrecadar de 9 a 10 bi de ICMS e, consequentemente, precisa ser diluído isso com os setores. O secretário Gustavo de Oliveira, sentado onde o senhor está essa semana, numa conversa sobre a reforma tributária, disse que se o Estado não arrecadar 10 bilhões de reais, não vai conseguir pagar as contas ano que vem aqui em Mato Grosso, o Estado vai parar. Pois é, mas nós temos que rever a questão do Estado. Não é simplesmente criando situações para aumentar o imposto de ninguém. Eu acho que se nós tivéssemos negociação individualizada por cada setor, talvez nós conseguíamos de forma muito assim parceira dos segmentos que pagam a conta, até fazer o aumento da arrecadação, mas na minha visão baixando a alíquota, dando meta. Se nós pegássemos, por exemplo, o setor de atacadista de secos e molhados, hoje tem uma arrecadação de 98 milhões de reais aproximadamente, com a alíquota de 8,1. Se você reduzir essa alíquota para 7 e der uma meta que ele tem que arrecadar 120 milhões, é um acordo firmado entre o setor, eu tenho convicção, Agnello, que o setor vai arrecadar os 120. Não o fez, emite a fatura e divide com o setor, porque eles combinaram. Essa já é uma proposta que vai ser apresentado para o governo quando esse assunto chegar na Casa de Leis para ser discutido por esta frente? Não. Na realidade, o que vai ser debatido realmente é a proposta que o governo está fazendo da reforma administrativa. E vale ressaltar de que a minha preocupação é que ao longo dos 6, 7 meses que a FGV está tratando com a Secretaria de Fazenda, faltou a presença do empresário, da representação das classes, da federação, da FCDL, da FEComércio, para que eles tenham daí a oportunidade de construir junto esse modelo. Mas não, veio agora a reforma, nós temos aí pouco mais de 40 dias para fazer a avaliação de tudo que foi feito no estudo de 7, 8 meses, ou seja, o prazo um tanto quanto exíguo, e tem uma preocupação de que se tiver realmente impacto nesta questão com o setor do comércio, de um enfrentamento que vai ser desnecessário com o governo do Estado. E desgastoso. O governo do Estado reuniu a classe empresarial e industrial na semana passada, na última sexta-feira, onde saiu deste encontro bastante otimista quando apresentou esta proposta para a classe empresarial, para a FEComércio, para a FIENTE e outras entidades mais. Mas pelo que o senhor já sinaliza, já vemos aí com certeza um embate à vista acerca dessa discussão.
Porque o governo fala que hoje a média de imposto pago no Estado gira em torno de 19%, quase 20%. Nós estamos falando de impostos que são classificados de 2% a 37% mais caros, sendo energia elétrica. E eles querem trazer para um enquadramento que vai beirar ali o percentual de 12% a 18%. O senhor acredita que aí vai estar exatamente o ponto dificultador para se chegar a um entendimento? O gargalo é esse justamente, porque quando se reduz a base de alguns segmentos que hoje estão extrapolados lá em cima, vai ter que se aumentar de alguém, de algum outro setor, quer dizer. E aí a questão e a pergunta e a preocupação, que eu já externei isso ao governador, já externei ao secretário de Seneria, a sua equipe, é que existem setores que dependem de uma competitividade para sobreviver no nosso estado. Porque se ele hoje já tem dificuldade com a tributação que existe, de competir com Goiás, com Mato Grosso do Sul, até mesmo com Rondônia, como que vai ser se tiver ainda uma elevação na sua alíquota? Praticamente inviabiliza um monte de setor do nosso estado, gerando desemprego, gerando automaticamente a baixa da arrecadação ao invés do aumento da arrecadação, que é o intuito do governo. Então, eu sou da base governista até então, gostaria muito que essa reforma tributária fosse realmente o sonho de consumo não só do governo do estado, mas também do setor do comércio, da sociedade de Mato Grosso. Nós não poderemos, de forma equivocada, jogar um peso na carga, nas costas, mais uma vez, do consumidor final, que vai ser quem vai pagar a conta. Você, cidadão aí na sua casa, que vai pagar a conta, porque se taxar qualquer segmento do comércio a mais, ele vai repassar para o preço do produto. Quer dizer, aí a má gestão, de uma maneira geral, da máquina pública, que não é este governo, é de uma maneira geral, precisa ser revista. A reforma tributária tem que vir junto com a reforma administrativa, para que nós podemos também argumentar no parlamento estadual que estamos cortando na carne, para daí sim tentar fazer qualquer outra mudança. O governo vai jogar toda essa responsabilidade para cima da Casa de Leis. E nós, com certeza, haveremos de ver aí grandes embates em torno disso. A exemplo do que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje. A Assembleia Legislativa virou um campo de concentração e guerra, lá por conta exatamente de discussões que envolvem diretamente o bolso do consumidor e a classe comercial e empresarial de um modo geral, além de que os funcionários públicos por aí. Eu tenho ouvido, deputado Oscar Bezerra, conversas de corredores e bastidores, obviamente nada oficial. Mas um sinal foi emitido nas eleições municipais aqui em Cuiabá com relação ao PSB e ao PSDB no comando do estado, o governador Pedro Táxi. O PSB pode romper, pode sair da base aliada do governador Pedro Táxi a partir do dia 1º de janeiro de 2017, com Eduardo Botelho na presidência da Casa de Leis? Veja bem, essa questão partidária, obviamente, precisa ser debatida com o grupo partidário, com todos os deputados, com o prefeito atual Mauro Mendes, os federais. E isso vai ocorrer agora na próxima quinta-feira, pelo menos que eu sei do presidente Fábio Garcia, nós teremos uma conversa nesse sentido, mas na busca de fazer com que o governo reconheça a importância do PSB. Não tem absolutamente faca no pescoço, pé no peito, absolutamente nada. Porque a exclusão, muitas vezes, Agnello, é um dos fatores que tira você do... Mas você foi excluído, é diferente do que sair do processo. Porque se você ajuda a ganhar, mas não consegue ter a oportunidade de ajudar a consertar e governar, quer dizer, dá uma conotação realmente ruim, né? Com certeza. E o sinal já foi emitido agora em 2016 nas eleições municipais. Eu quero encerrar a entrevista parabenizando pela eleição da esposa, que vai assumir a prefeitura de Juara a partir do dia 1º de janeiro. Ganhou de forma maiúscula, né, num embate quase que pessoal lá no município de Juara. Parabéns, viu? Obrigado, será estendida a ela e está animada
apesar do momento difícil que o país passa, as dificuldades dos prefeitos novos agora vai ser imensa, o Estado com dificuldade, enfim, mas é corajosa. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual Oscar Bezerra, do PSB. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu agradeço, boa tarde a todos.